sabe por quê? Te explico. Porque senão o YouTube depois denuncia que ficou o vídeo dentro. Tá, achei que... E aí é uma função. Aí tem que ficar cortando o vídeo, leva uma vida, daí, por isso que eu parei, agora voltou de novo aqui. Aí eu botei de novo. Porque senão ele fica ali, daí eles, é uma função. Daí é uma confusão. E aí, o que acharam? Me deu nos nervos de ver aquelas criancinhas tomando banho que nem bicho, professora. Ai, Deus do céu. Eu fiquei lembrando na hora de coisas que o Winnicott fala, né? O Winnicott, psicanalista e pediatra inglês maravilhoso, que era muito dedicado a essa questão mãe-bebê, né? Então, a primeira coisa que me veio é: não existe essa coisa chamada bebê. Para ele, é a dupla, né? Mãe e bebê. Ou o que for que cumpra essa função, né, materna. E aí ele fala que tem coisas que são importantes para que seja uma mãe suficientemente boa ou um ambiente suficientemente bom. Um é a capacidade de holding, né? Que é isso dos cuidados físicos com essa criança. E tinha alguns momentos que a gente ficava, eu aqui inquieta, né? Assistindo. Verdade, nossa, aquelas crianças pegam pelo braço e, enfim. E a outra coisa que daí tem a ver com o que tu falava antes, que a mãe boa, capaz, né, é aquela que consegue apresentar o mundo para o filho na medida da capacidade de simbolização dele. Então, fundamental, né? E isso é o que mais vai variar de cultura, de cultura não só, mas de condição também social, né? Que antes tu falava também. Muito bom, muito, muito bom. Loucura, né? Quem mais? Que acharam? É instigante, né? É instigante. Quem mais quer comentar? Por favor. E, professora, uma coisa também que eu percebi, assim, né? Devido à classe social, né? Eu acho que ali mostrava, assim, que mesmo que estivesse tomando banho lá no riacho, o amor, o carinho, o afeto pode existir, né? Tipo, né? A gente não viu isso ali, parecia que era tudo meio bicho, assim, sabe? Meio, fiquei apavorada, mas o amor, o carinho são costumes, né? Como ela falou, são costumes, né? Uma coisa também que me chamou a atenção é a questão desse ritual do banho, né? A velocidade com que algumas davam o banho, né? Nessas no riacho, como se, né? Segundos quase. Sacudia. E na cultura mais ocidental, assim, era realmente um momento de cuidado, né? De que é cuidado com a criança e que é fazer com que a criança também goste daquele momento, né? De se autocuidar também. Ficou bem marcada, assim, essas diferenças, assim, entre as duas culturas. Exatamente isso. Exatamente isso. Como a gente tem isso endeusado também na cultura ocidental, né? Da gente criar um cenário e um mundo lúdico para criança, com os bichinhos, com os bonequinhos. Isso também é uma coisa muito, muito importada da América, né? Do contexto norte-americano também para nós. Essa coisa do bichinho, do não sei o que, do nananã, do universo. Então, assim, o quanto a gente tem isso, né? E uma das coisas, claro, não aparece ali, mas é uma das coisas também que já fez parte de pesquisas que a Carmen até colocou, né? Essa questão da unidade, né? Mãe e filho, né? E essa ideia de que em algumas culturas a gente vai enxergar, aliás, a gente não consegue enxergar a mãe longe do bebê, né? Então é aquela mãe que carrega no sling bag, assim, a criança, né? Que carrega de onde veio a ideia dos cangurus,
né? Então a criança ela fica muito próxima da mãe, né? E no mundo ocidental a gente tem isso, mas a gente ao mesmo tempo a gente quer colocar a criança para dormir no berço, a gente cria um universo para ela, né? A gente entende que ela quanto mais ela dormir melhor. Ai, tá dormindo bem, vai dormir bastante, né? Existem culturas, por exemplo, no Japão, a criança tem que dormir menos, né? O quanto menos dormir melhor, né? Porque ela tem que estar ali, ela vai interagir, ela vai crescer, ela vai, né? Então são diferentes culturas e diferentes formas de fazer a socialização primária, né? Então a criança ela vai se adaptar com aquilo ali, né? E a Lu dizia, mas ele toma banho no riacho e o irmão entra, não sei o quê. Eles já fazem fila para entrar, eles já entenderam, né? Eles já sabem que eles vão tomar banho e que é aquilo ali, né? E que tá tudo certo. E para nós é meio estranho, né? O balde, não sei o quê, e bota a criança e tira a criança e deixa a criança um pouco sozinha ali no balde, né, lá em Bali, e aí tu fica meio, meu Deus, entendeu? Se fosse aqui, a gente teria um ataque, né? Então, assim, são contextos diferentes, né, culturas diferentes e, consequentemente, formas de socialização primária diferentes. E aí a Lu trouxe uma coisa muito legal quando ela fala da questão das emoções, né? Ela diz, mas o amor, existe, né? A gente consegue enxergar isso. E isso é parte da socialização, é aquilo que a gente dizia, não é só o cognitivo, mas também o emocional. A socialização primária ela tem a ver com isso, né? Por quê? Porque o reconhecimento de muitas coisas dentro, né, dos significados das coisas, eles vêm justamente desse processo, né? E se eu entendo que aquele é um momento bom, aquele momento positivo, aquele é um momento em que eu tenho acolhida, eu começo a entender o mundo também dessa forma. E o contrário também é verdadeiro, né? Se eu entendo que o mundo me ataca, me maltrata, eu vou entender que aquilo ali... Tem até um videozinho, eu não tenho ele aqui, mas depois eu procuro e mostro para vocês que a gente usa muito em justiça restaurativa, quando a gente fala um pouquinho sobre isso, que ele fala sobre um presidiário. Vou dar spoiler do vídeo, mas depois vocês assistem, né? Só para dar o exemplo. Mas ele fala sobre um presidiário norte-americano, em que ele começa contando a história dele, né? Dizendo por que ele está preso. E na história toda ele está preso porque ele matou a mulher e o filho, né? E aí ele diz que ele entendeu o que era amor, né? Na vida dele, ou seja, na socialização primária dele, mas ele entendeu o que era amor, e que amor era apanhar, né? Ele apanhava do pai, o pai batia nele, e o pai dizia, eu faço isso por amor, faço isso porque eu te amo, né? Eu faço isso porque tu tem que aprender, eu faço isso, né? E o pai batia constantemente nele. Ele, consequentemente, se tornou uma pessoa agressiva, né? Enfim, e aí fez lá suas escolhas, né? Como a gente diz, não é só a fortuna, mas também a virtude, né? Ele fez as suas escolhas e acabou vindo a matar a mulher e o filho. E aí no vídeo ele diz que ele encontrou uma nova forma de amor na única pessoa que ele jamais esperaria receber, que foi a única pessoa que foi visitá-lo na prisão. E essa pessoa era a mãe da mulher, a sogra dele, que ela perdoa ele então, enfim, e que ele disse, eu encontrei uma forma de amor que eu nunca esperei na minha vida. Só que na verdade o que acontece, né, gente? A forma como foi trazido, aspas, né, a emoção, amor, o valor, amor para ele, talvez não seja, né, a forma mais adequada, ou daqui a pouco foi a forma como ele aprendeu dentro da estrutura de socialização primária. Da mesma forma que esse menino, que não entendia o que era sol, o que era dia, o que era isso, o que era horário de escola. Para ele era tudo igual, para ele só sabia que ele estava naquele movimento. Então, a forma como a gente entende o mundo na socialização primária, ela tem muito a ver com isso. Ela tem muito a ver com aquilo que nos é passado, né? E, consequentemente, como a gente vai reproduzir isso dentro da nossa vida. Muito bem. E aí, né? Como é que a gente sai disso? Como é que a gente segue nisso, né? Como é que a gente vai... Opa, não é esse aqui, desculpa.
aqui. Muito bem. Como é que a gente segue nisso, né? E como é que a gente começa a pensar e sair dentro dessa estrutura, né? Para entrar na questão da própria socialização secundária, né? Que é o que a gente vai trazer. Na socialização secundária, gente, isso é bastante importante, né? A gente começa a entender o mundo, a gente começa a dar os primeiros passos, efetivamente, nesse mundo social, e aí que ampliando, né? Eu acho que essa é a grande palavra para a gente pensar na socialização primária, mas na estrutura de ampliar aquilo que a gente entende, né? Ou seja, eu começo a ter o meu espectro ampliado, por exemplo, quando ele vai para a vida escolar. A gente diz isso, né? Eu vou colocar o meu filho na escola para ele socializar, né? Para ele. E é exatamente isso. Esse é o movimento que a gente vai fazer, né? A gente começa a entender que existem outros mundos que não o mundo da minha casa, o mundo da casa da avó, do tio, enfim, da creche, como disse o Fernando, enfim, que não aquele mundo que eu convivo, né? E ele começa a entender que existem outros mundos e outras funções dentro dessa estrutura. E essa ideia de submundos, né? Ou seja, de se entender que existem novas regras, novos padrões, novas formas de compreender o mundo, e não mais as regras dadas lá pela mãe, né, dando bronca e estabelecendo isso, mas que existem outras regras que vão aparecer aí dentro, né, e que vão tornar essa ideia de socialização muito maior, é que vai fazer com que a gente entenda o que é a socialização secundária. Então, na verdade, ele internaliza efetivamente as regras sociais que ele já tem inseridas por aquilo que vem dele, mas ele começa a perceber que não é só aquilo, né? É como se ele criasse uma série de dúvidas também sobre o próprio mundo, né? Então, por que o mundo é diferente? Né? Por que o mundo vai ter funções diferentes, funções específicas? Como é que o mundo vai se apresentar, né, de certa forma, para isso? E essa estrutura da socialização secundária, ela vai se opor no sentido da socialização primária, porque na socialização secundária a gente tem um maior distanciamento desse papel, ou seja, a questão cognitiva, esse alto grau da questão emocional, ela vai se distanciar, né? Ela vai aos poucos saindo daquilo ali. Isso por vezes é até doloroso, né? Se a gente for pensar, a gente começa a entender que as regras que são postas não vão ser aprendidas de maneira tão vinculada às próprias emoções, né? Elas vão ser muito mais aprendidas e muito mais trazidas com a ideia dos papéis sociais ou dos atores sociais ou daquilo que vai se apresentar para nós dentro dessa estruturação. E esse é o grande movimento que a gente começa a fazer, né? A gente começa a entender as situações. Só um minutinho só. Alô? Oi, sim. Oi, Giovânia, eu não consigo falar contigo agora, eu tô dando aula. Tu pode o que tu precisa? Tá, tu pode me mandar um WhatsApp que eu te mando contato sobre aviso, e daí eles já falam contigo, tá ok? Tchau, tchau. Ai, gente, desculpa. Oi. Não, eu queria só dar uma palavrinha. Tipo, claro. Como assim, a gente, né, que nem eu digo assim, e nem sempre o ser humano, no caso, eu falo sempre por mim, né, nem sempre a gente se adapta à nova realidade, né, porque a gente sai do mundo da gente, que nem dizem assim, Luciana, sai um pouco do teu mundo, porque a gente mesmo cria o mundo da gente, né.
E aí, tipo, a gente vai fazer alguma coisa, um outro tipo de trabalho e se depara com um mundo bem diferente que a gente tem que se adaptar ou não, né? E nem todo mundo é muito adaptável. Eu, no caso, não sou uma pessoa muito adaptável, então eu tenho uma certa dificuldade, assim, de mudar de ambiente, sabe? Eu sempre trabalho para mim, aí eu fui trabalhar numa empresa e eu não consegui, sabe? Tipo, é muito difícil isso, mais ou menos o que a senhora está falando, né? Que daí veio o mundo real, tipo assim, a gente sai do mundo do carinho, do amor da família e vai para um outro mundo, né? Que lá vai ter pessoas que vão ser verdadeiras, outras não, né? É exatamente nesse sentido. Então, na verdade, a gente é aquela história, Lu, quando a gente falava aspas, né? Mas, se você não aprender, a mãe dizia assim, né? Se você não aprender comigo, você vai aprender com o mundo, com a vida, não é assim? Que dizia? A minha avó, a avó que me criou. A avó dizia isso. É exatamente Minha isso. mãe tinha uma frase eterna que vai ficar na minha cabeça: a gente só aprende com as lambadas da vida. É isso aí. A minha avó dizia isso, Cláudia. É exatamente isso. E a minha mãe fala assim, ó, tu tá com 50 anos, Luciana, quando é que tu vai aprender? Nunca, porque, tipo, eu acho, né, que a adaptação é uma coisa assim, ou tu tem ou tu não tem, né, naquele lugar, entendeu? Não é a idade que vai mudar a tua cabeça, ao menos eu tenho 50 anos e não consegui mudar ainda, professora. Exatamente, na verdade, assim, ó, os processos que tu vai ter internalizados com a tua socialização primária, em tese tu não vai mudar, não é uma questão de mudança, claro, não é uma aula de psicologia aqui, mas pra gente pensar, esses processos, eles vão fazer parte da formação da tua identidade, né, aquilo que a Luciana foi forjada, né, aquilo que foi trazido para ela. A diferença é que com o processo de socialização secundária, tu vai começar a ampliar o teu espectro. Tu vai começar a olhar e entender os papéis que são postos lá dentro da sociedade, né? E que vão estar lá sendo postos para ti e sendo colocados como desafio. Né? É como se tu saísse, né? Que nem a gente disse, a ideia das lambadas da vida, né? Ou seja, tu vai olhar para outras regras, para outras limitações, para outras questões que estão postas ali e que tu vai ter que dar conta. E isso é a socialização secundária, no momento que tu começa a entender essas instituições. Né? E por que a escola, em certo modo, numa perspectiva ocidental e dentro da nossa própria sociedade, acaba sendo a primeira referência, aspas, né? Porque é o primeiro lugar em que tu vai encontrar outras regras. Né? É o primeiro lugar que tu vai dizer assim, não, para aí, agora eu vou encontrar um novo mundo, um novo padrão, uma nova série de valores, né? Que vão se estabelecer e que vão, aos poucos, te moldar também, né? Então, o indivíduo, ele vai e passa, então, a sofrer esse processo de socialização secundária na medida em que ele começa a assumir outros papéis, né? Então, assim, tu não é mais a Lu, filha da mãe da Lu, do pai da Lu, do fulano, entendeu? Tu é a Lu, que é dona de uma casa de festas, que trabalha não sei aonde, que é mãe, que, enfim, tô eu imaginando um monte de coisa que tu é, né? Que tu é aluna, né? Então, tu tá assumindo outros papéis dentro dessa sociedade e, consequentemente, tu tá convivendo com outras pessoas também que estão em outros papéis, né? Exato. Então, esse movimento de distanciamento, e por isso que eu disse que, de certa forma, ele é um pouco dolorido, né? Ele também é um processo de ampliação. Né? Outro dia eu brincava com o meu filho mais velho, ontem eu dizendo para ele, ai mãe, porque agora eu quero ter 14, porque eu quero dirigir, porque eu quero não sei o quê, isso meu filho não tem a pressa. Né? Vive, verdade. Né? Vive a tua infância, vive esse momento. Por quê? Porque não é que seja todas as etapas têm seus desafios, mas é mais fácil do ponto de vista social, né? Se a gente for pensar o mundo que se abre e aquilo tudo que a gente tem que entender e que a gente tem que aos poucos se enfrentar, né? Vai fazer parte disso. E olha que loucura, né, gente? Isso não deixa de ser uma forma, né, de remodelar a nossa vida,
né? E que nem eu disse, a Lu deixa de ser, e aqui tem alguns exemplos, né? De tantas coisas que a gente pode ser, aspas, né? Ou fazer, ou tantos papéis que a gente pode ter na vida, né? Eu brinco que o primeiro papel que a gente tem é de ser estagiário, né? Quando eu comecei a ser estagiária, eu ficava pensando, Jesus do céu, né? Que loucura. Né, serve para tudo, o estagiário serve para tudo, ele fura folha, ele não sei o quê, eu digo, meu Deus, eu não quero ser estagiária para o resto da vida. Então, é uma coisa diferente, né? A gente começa a entender e se entender em outros mundos, né? E por exemplo, quando tu vai para o mundo do trabalho, tu tem que começar a entender que tu vai ter o horário, que tu, né, que não adianta tu dizer que não deu certo, que não sei o quê, que tu vai ter que cumprir algumas coisas, que tu vai ter que engolir sapo, que tu vai ter que, né? Então, são coisas que vão acontecer, né? Ou não, né? Dentro da tua trajetória, mas que vão fazer parte desse mundo. E mais, né, gente? Que vão moldar quem? A nossa identidade social, que é onde a gente vai chegar, né? Então, essa identidade social, ela vai ser forjada pela socialização primária, mas também pela socialização secundária, né? Então, essa identidade social, ela inicia e se molda dentro da socialização primária, e depois ela vai se remoldando e se readaptando e se revendo dentro da nossa estrutura de socialização secundária. Por quê? Porque a gente vai assumindo outros papéis, quais sejam eles, né? Pode ser papéis profissionais, pode ser papéis, enfim, pessoais, podem ser papéis, né, bons, ruins, dentro das regras, fora das regras, e o bom e ruim aqui é difícil falar, porque a gente, daí tem toda uma questão filosófica por trás, mas é justamente essa conversa, essa formação da identidade social do indivíduo que começa a se forjar, né? Então inicia lá naquela folha em branco, né? Como diria Locke, do indivíduo que nasce e não sabe nada do mundo, né? E que olha o mundo de certa forma pelas mãos e pelas ações e pelos significados dados pelos pais, pelos avós, por aqueles que estão ao seu redor, enfim, sejam eles quem for, e depois a gente começa a se estruturar dentro desse universo. Muito bem. Gente, eu sei que é tarde, como eu disse, aqueles que precisarem sair, eventualmente fiquem à vontade, mas eu vou avançar um pouquinho mais para a gente, na aula que vem, trabalhar Michel Foucault, tá? Então, eu vou avançar nessa última parte aqui, falando um pouquinho sobre a memória e a identidade social, tá? E aí a gente faz um fechamento, e aí trabalhamos na aula que vem com essa questão do Michel Foucault e do disciplinamento, que daí nós vamos, daí o Fernando vai gostar, vai ser bom, mas a gente vai conversar bastante sobre isso, tá? É uma parte que eu gosto bastante. A aula que vem é prova, né? Não, a prova não é na aula que vem. A prova é na aula seguinte. Eu nem sei quando é que tem prova, pelo amor de Deus, deixa eu anotar. A aula que vem é dia 30. E a prova a prova é dia 7. Tá. Daí a aula que vem a gente vai falar sobre disciplinamento, e aí a gente pode tirar dúvidas, a gente revisa algumas coisas, não tem problema nenhum, tá? Mas a prova é no dia 7, não é na aula que vem. Ótimo. Tá? Eu não sei, alguém já tinha me perguntado isso, até achei estranho, mas tá lá no plano de ensino. Não sei se apareceu em alguma coisa errada, me avisem, tá? Tá certo no ensino, é que eu entrei agora no IBGE e eu não sabia, fica 7 dias, parece, disponível, eu não sabia se eram 7 dias antes. Tá, entendi. Ai, te entendi. Não, desculpa. Não, fica 7 dias depois, tá? Fica uma semana depois, de uma aula para outra. Isso. Mas não é 7 dias antes. Eu achei estranho porque alguém já tinha me perguntado, aí eu fiquei com medo, eu disse, será que eu botei alguma coisa errada? Daqui a pouco botei e me esqueci. Sabe como é que é? Então, pelo menos não foi isso. Então tá, minha gente, vamos lá.
A gente vai falar um pouquinho, então, sobre memória e identidade social, tá? Esse é o movimento que a gente vai falar um pouquinho agora. Esse autor, Michel Polack, ele vai trabalhar justamente sobre essa questão da memória, né? E justamente sobre essa questão da memória social. Ele vai falar justamente sobre essa tensão entre indivíduo, né, e sociedade, né? E como isso vai se organizar dentro dessa estruturação. Então, vejam que a gente falou sobre as relações que nós vamos ter entre trajetória, né, de vida, tempo histórico, entre identidade e socialização, e como isso vai se formar, né? E isso é bastante importante, como eu disse para vocês, para a gente entender, né, que nessa relação indivíduo-sociedade, a gente tem que levar em conta, a professora falou isso 10 vezes hoje, mas vai falar de novo, tá? Tem que levar em conta o tempo histórico, tem que levar em conta a questão contextual, né, do ponto de vista cultural, histórico e temporal. E mais uma das questões, mais um dos aspectos que é bastante importante, né, para a gente pensar e para a gente entender essa identidade social, é justamente a questão da memória. A questão da memória, ela traz uma noção bastante importante no sentido daquilo que permanece, aquilo que fica, né? Aquilo que se torna, aspas, né, imutável do ponto de vista de significação, né? O quanto essa memória, esse resgate, essa forma como a gente traduz as coisas, como os ciclos coletivos traduzem as coisas, vai ser bastante importante também para essa definição, também para definir essas trajetórias individuais, né? Aquilo que é tido, aquela memória daquele povo, né? A gente fala muito disso, né? A memória do cidadão, a memória brasileira, aquilo que é resgatado, aquilo que é tornado permanente, né? E é justamente esse o movimento que a gente vai ter, né? Um movimento de construção da identidade social, ou seja, quando eu construo identidade social, eu não consigo fugir da memória social, ou seja, daquilo que é sedimentado, daquilo que é trazido como algo que vá se tornar efetivamente uma característica daquele povo, daquela sociedade. Isso é importante, gente, porque, né, por que a gente começa e vai trazer essa questão contextual da própria questão da memória. Quando a gente fala, por exemplo, do ponto de vista biológico, né, a gente vai dizer que a memória nada mais é do que reter informação, né? Eu retenho informação, né? E do ponto de vista das ciências sociais, isso não vai ser só um reter informação, como se a gente fosse um computador, né? Então eu tenho lá minha memória RAM, tá aqui, né? Retendo informação. Na verdade, a gente vai ter uma construção, né? A gente vai ter uma construção dessa memória social. Isso é bastante importante do ponto de vista sociológico, porque na verdade isso vai envolver a ideia daquilo que é reforçado, né? Daquilo que é trazido como algo importante e algo que tem que ser lembrado, né? Algo que tenha que ser trazido para a consciência da coletividade e para a consciência individual. Então, se a gente for pensar do ponto de vista individual, quando a gente fala da memória, a gente nada mais está pensando, né, nas histórias de vida, naquilo que vem para nós e que, de certa forma, vai construir a nossa identidade. Quantas coisas a gente não lembra da nossa infância, quantas coisas a gente não lembra e não tem como memória positivas ou negativas, né, da nossa vida, das nossas histórias individuais. Dessa mesma forma, a gente vai ter o que a gente chama de memórias coletivas, né? Memórias que vão nos trazer uma ideia de compartilhamento, ou seja, aquilo que a gente compartilha com os nossos demais. Eu sempre dou o exemplo, porque eu lembro de estar no ensino fundamental, ainda bem pequena,
não tão pequena, tinha 10 anos, mas quando a gente teve a questão dos movimentos diretas já, né? Então, isso foi um movimento bastante importante e bastante marcante, né? Assim como, por exemplo, a eleição do Collor, né? Teve um movimento até dentro da escola, né? A gente fazia eleições dentro da escola, enfim, então são coisas que me marcaram muito, né? E coisas que fazem parte da memória social, coisas que fazem parte da história do Brasil, né? E daí da memória social compartilhada e coletiva que nós vamos ter aí, seja ela positiva ou negativa. Essa memória, então, e como a gente diz, ela não consegue, né, seja na dimensão pessoal, seja na dimensão individual ou na dimensão coletiva, né, ela não consegue ser, digamos assim, inteiriça, né? Eu não consigo lembrar de tudo, eu não consigo saber tudo, eu não consigo registrar tudo, né? Senão seríamos, como eu disse, meros computadores. Na verdade, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter uma seleção, né, de reconstruções e de memórias e de lembranças, né? Por isso que a gente fala que é uma ideia de memória seletiva, né? Porque a gente vai ter uma série de construções que a gente vai lembrar, que a gente vai trazer, né, dentro dessa estrutura como realmente marcos que são importantes, né? E marcos que ficaram e que foram, de certa forma, reforçados dentro da estrutura social. Então, esse movimento, e isso é bastante importante, porque essa memória coletiva, ela é uma construção, né? E aqui entra um pouquinho daquilo que o Fernando trouxe lá no início da aula, que eu disse que a gente ia ver mais adiante, né? Mas ela é uma construção que é feita dentro da sociedade, ou seja, de acordo com aquilo que está, né, predominando, aquilo que se entende como algo importante de se reforçar, né? Então, por exemplo, o exemplo do general de Gaulle, né, que foi um general extremamente importante para os franceses. Se a gente andar em Paris, por exemplo, em lugares da França, tu vai enxergar uma série de monumentos e de lugares e de ruas, enfim, com esse nome. Por quê? Porque foi conhecido, né? Foi um general importante, né, que teve um marco dentro da estrutura francesa. Então, essas ideias de reforçar essas estruturas e de se entender por que essa reprodução do passado ela passa a ser importante, ela tem como fundamento recriar essa memória, né? Fazer com que haja uma verdadeira aproximação, né? Dentro dessa estrutura que nós vamos ter. É quase que como se nós fôssemos guardar impressões, né? Eu guardo lembranças, eu guardo impressões sobre aquilo que eu entendo que sejam marcos importantes, né? E marcos sólidos dentro dessa estrutura social. O que é importante também, gente, e isso talvez seja um grande ponto, né? Essas memórias coletivas, assim como a gente falava dos ciclos agora há pouco, elas não são memórias imutáveis, né? Elas são memórias que vão poder mudar, ou vão poder flutuar, ou vão poder sofrer situações de flexão, né? De efetivamente serem alteradas ou transformadas. Mas existem pontos, né? Existem marcos, existem situações que ficam tão solidificadas dentro daquela sociedade que dificilmente elas podem ser mudadas, elas podem ser trazidas ou contadas de uma outra forma. Polak vai dizer e vai trazer isso de maneira muito, muito interessante. Diga, Fernando, pode falar. Não, só ia fazer um comentário na questão das ideias ser mutáveis, doutor. Hoje a gente está vivendo um ciclo que a internet está fazendo o passado ser alterado diariamente, né?
porque a gente vê cada teoria na internet que distorce totalmente o que foi o passado, né? E particularmente no Brasil eu vejo que a televisão ela teve uma importância muito grande na formação das ideias coletivas, né? Porque até poucos anos atrás o brasileiro ele tinha 2, 3, 4 opções de TV e foram elas que foram dando o marco de como a sociedade devia se comportar, né? É verdade, quase um quarto poder. A imprensa e a própria televisão. É verdade. Isso que tu falou do De Gaulle na França, na Alemanha existe a preocupação de deixar registrado o Holocausto para que não se perca essa memória, né? Isso mesmo. Isso mesmo. O monumento ao Holocausto é instigante, né? É extremamente, eu estive lá também. É extremamente. Eu não estive, mas inclusive consta que eles têm nas ruas pedaços, não sei como chamar, paralelepípedos, né? No lugar de paralelepípedo, o nome de judeus mortos, de quando em quando, assim. Tem, e o monumento é extremamente interessante, assim, porque ele é imenso, e tu tem a ideia de caixões, assim. Então, são vários, procurem na internet, é muito, muito, muito impactante, é extremamente impactante. E outra coisa, eles guardam na Alemanha, por exemplo, eles guardam, aspas, né? Eles preservam, essa é a palavra, as marcas dos tiros da guerra. Então, isso tu enxerga em todos enfim, os monumentos, tu anda a pé em Berlim, tu enxerga os tiros e as marcas, e eles fazem questão de preservar e de mostrar isso. Então, quando tu vai... E os campos, né? E os campos de concentração. Sim, sim. É extremamente marcante, assim. É algo até... enfim, eles têm a linha exatamente da divisão da Alemanha Oriental e Ocidental. Então, tu anda em cima daquela linha, né, onde era o muro. Então, aquilo ali aparece, assim, de uma clareza incrível, assim, e dá uma sensação horrorosa, vou dizer para vocês, assim, uma sensação de, meu Deus, até de impotência. Mas que é bem importante para preservar, para que não se respire, porque, inclusive, há quem comece a dizer que não aconteceu, né? Exatamente, exatamente. É importante para que para manter viva essa memória, né? E para efetivamente fazer com que as pessoas lembrem disso e tenham esse movimento. E na verdade é algo tão presente, né? Acho que até essa é a palavra, né? Eu acho que é algo tão presente para eles que para eles é natural, né? E é engraçado essa questão dos buracos, dos tiros, dos projetis, né? Me impactou, assim, porque eu disse, meu Deus, né? E eles mostram isso como algo a ser pensado, a ser, né? E o medo que eles tinham, por exemplo, né? Da própria questão de que se cultuassem o corpo do Hitler, enfim, então tudo isso é algo muito, muito presente, assim, muito, muito real, né? E é um baita exemplo, né? Se a gente for pensar, quando a gente começa a pensar na Constituição, né? E aqui indo para aquilo que a gente está trazendo na aula, mas quando a gente começa a pensar nos elementos constitutivos da memória, é justamente isso, né? São os acontecimentos vividos, né? As pessoas ou os personagens, né? Que nós também conhecemos, e os lugares. Então, assim, o quanto isso é representativo, né? Então, assim, mas é só um nome. Mas por que eu reforço esse nome? Ou por que ele aparece, né, em determinadas situações ou não aparece em determinadas situações, né? Eu brinco porque outro dia, eu estudando, eu só dou exemplo do meu filho ultimamente, né? Mas, enfim, mas eu estudando com ele o descobrimento do Brasil, né? E por muito tempo... e ainda acho que na nossa época, né, mas não se tinha uma dimensão amplificada dessa estrutura do descobrimento do Brasil, das formas como isso foi pensado, da questão indígena, enfim. E isso, por exemplo, nos livros dele, né, claro,
ele está no 4º ano, né? Não vai se pensar no massacre dos índios agora, enfim, não vai se falar nisso, né? Mas hoje já tem uma realidade um pouco mais aberta, amplificada, quando há essa conversa sobre essas temáticas, né? E o quanto isso, na nossa época, era fantasiado, né? No sentido assim de, não, os descobridores, como se fossem heróis, né, maravilhosos, que descobriram o Brasil, que senão a gente não estaria aqui, que estava tudo bem, que ninguém matou ninguém, que estava tudo certo. Então, assim, brincando, né, mas assim, é uma estruturação que a gente, de certa forma, era reforçada dessa forma, né, e que precisava ser repensada e trazida de uma maneira diversa. Ai, desculpa. Esse exemplo que a Carmen trouxe, assim, acho que reforça bem a questão da reconstrução social, né, que a Alemanha teve que fazer. Em contrapartida, assim, se a gente for pensar um exemplo de manutenção, de fortalecimento, assim, de identidade coletiva, a gente vive num estado, assim, que a meu ver, assim, é o maior exemplo, assim, o culto ao nosso regionalismo, né? Como isso é presente, assim, para essa memória coletiva, né? Eu nasci em Porto Alegre, eu sou gaúcha, mas eu não me identifico com essa cultura. Mas, assim, eu digo que eu sou uma exceção, porque a grande maioria das pessoas que vivem aqui tem essa aproximação, essa ligação com a memória gaúcha e faz questão, né, de levantar essa bandeira, né? E Somos isso duas, é Karine, muito feito, é muito instituído, assim, pela cultura regional, né? A criança já nasce com esse viés, né? Então, tem os dois pontos, né? A manutenção para que isso não se acabe, e a Alemanha, como assim, eles tinham uma construção social naquela época, né? E depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial, o trabalho que eles tiveram e continuam tendo ainda, né? Para que isso não ocorra mais, né? Esse movimento social, governo, etc. Eu também sou gaúcha, mas eu não sou muito das tradições gaúchas, não. Acho isso até meio estranho, né? Fui criada em Porto Alegre, nasci em Porto Alegre, mas quando eu viajei, conheci outros estados, né? Outros lugares, eu me identifiquei bem mais. Somos 3, então. Somos 4. Eu não tô assim, se eu fosse um ET, que quando eu falo isso, as pessoas ficam me olhando assim, não, eu não gosto de gaúcho, eu não gosto aqui. Eu não gosto, também não, também não. Não adianta o governo vir me dizer que isso aí não vai entrar na cabeça, né? A minha identidade primária já está bem feita. A minha não vai mudar. Mas sabe que é polêmica, mas a cultura, que não ela muda. foi... Oi, tô ouvindo. Não, eu estava dizendo, como eu falei, tem coisas na gente que não muda, né? Não adianta, as pessoas podem te dizer, mas não adianta. E viu que tu não tá sozinha, Karina. Não, e que engraçado isso. Eu, na verdade, assim, eu acho até bem legal o regionalismo aqui, né? O bairrismo que a gente tem, mas ao mesmo tempo eu não tenho, não sou uma profunda conhecedora, né? Eu brinco que eu disse, eu não sei nada. Eu mal sei fazer um chimarrão. Então, assim, o negócio é difícil. Mas esse é um baita exemplo, né? O quanto a gente tem, e isso faz parte até no nosso processo histórico, né? Se a gente for pensar até no movimento separatista, enfim, em vários movimentos que a gente teve na história do Estado, fizeram com que a gente tivesse isso solidificado, né? Em certa medida. Então, isso também é parte das ligações, né? Das formas como a gente se vincula a essa nossa memória social rio-grandense, né? a nossa estrutura. E é o exemplo que eles dão da própria, agora eu lembrei aqui da própria questão da Anita Garibaldi, né? Que teve uma representação bastante forte dentro da nossa estrutura, e as pessoas acabaram criando vínculos, né? Lembranças, ligações, né? Sobre
os acontecimentos, sobre aquilo que existiu, né? E, consequentemente, isso acaba virando um marco, né? Isso acaba virando algo que vai aparecer e que vai ter uma repercussão dentro das trajetórias pessoais das pessoas, né? Então, essas referências, essa formação, ela pode acontecer, e isso é bastante importante, né? Através de uma série de movimentos, né? Seja um movimento político, seja um vínculo histórico, seja um acontecimento importante, ou alguém que foi importante dentro de uma estrutura, né? Então, isso acaba sendo uma forma de efetivamente se reconhecer, né? Essa ideia de memória, né? Como parte da formação da identidade do indivíduo. Então, o indivíduo, ele constrói essa interação e esse movimento dentro da sua identidade social através, né, desses personagens, desses acontecimentos, de tudo aquilo que ele entende e aquilo que vai forjá-lo, né, aquilo que vai trazer ele para a própria realidade. Isso é bastante importante, gente, quando a gente fala dessa ligação, né, do sentimento de identidade. E há pouco alguém falava, só que eu, a Karine e mais umas quantas não tem esse sentimento de identidade gaúcho, mas enfim. Mas seria um baita exemplo, né? Seria um baita exemplo, porque as pessoas têm esse sentimento, né? De muitas, a grande maioria, talvez, os gaúchos têm esse sentimento de identidade, né? De entender que... Diga. Oi. Não, e quando a gente está em outro estado, assim, eles acham que porque a gente é gaúcha, né, que a gente tem que gostar de chimarrão, que a gente tem que ter todos os costumes daqui, sabe, que no caso o homem tem que dar com aquelas roupas de bombacha, sabe, isso aí é uma coisa, assim, eu morei muito tempo fora de Porto Alegre, né, em outras cidades. Mas como é que eles acham que todo mundo tem que ser igual, entendeu? Tu não pode ser normal para eles, o normal é tomar chimarrão, andar de bombacha, sabe, e usar roupas típicas, quando não é assim, né, professora? Não é assim. E aí as pessoas acham que porque tu é daquele lugar tem que ser igual à tradição, né? Exatamente. Então, isso é bastante importante para que a gente entenda o quanto isso vai forjar a nossa identidade, né? E o quanto isso vai fazer parte daquilo que a gente... né, da própria imagem que a gente vai passar, e como diria a Lu, né, não é só a imagem que a gente vai ter para nós, mas a imagem também que os outros vão ter de nós, né, aquilo que os outros vão enxergar, né? Então essa memória e esse bairrismo, aspas, que a gente comentava aqui como exemplo, ele também vai ser parte daquilo que as pessoas esperam de nós, ou daquilo que as pessoas enxergam de nós, né, daquilo que elas vão olhar e dizer, olha, como é que a gente, né, seria coerente, seria possível que a gente pensasse desculpa, nessas estruturas. O que é importante, gente, e talvez aqui até para a gente amarrar essa conversa nossa aqui sobre isso, né, sobre essa ligação entre memória e identidade, sobre essa ligação entre identidade individual e coletiva, né? Essa construção que a gente vai fazer e esse movimento identitário que nós vamos ter, ele vai ter muito a ver com o que a gente chama de unidade física, né? Ou seja, eu me sinto, eu crio essa identidade social para dizer, por exemplo, que sou gaúcha, né? Porque eu nasci aqui, né? Então, assim, as fronteiras corporais, as fronteiras sociais, né? Eu resido aqui, eu tenho tanto tempo aqui, etc. Então, a estrutura de unidade física, ela vai fazer parte disso. Mas não só isso, né? Não só a estrutura, não só por ter nascido aqui ou por estar morando aqui, né? Não é só isso que vai fazer com que se tenha, mas também a questão da continuidade dentro do tempo, né? Tem muitas pessoas que, por exemplo, mas eu nasci no Rio Grande do Sul, mas eu moro em, sei lá, não sei aonde há muito tempo, né? Então, daqui a pouco
eu nem me considero mais gaúcha, aspas, volta e meia a gente ouve isso, né? Por quê? Porque a formação da identidade social daquela pessoa, a formação da identidade social daquele grupo, não é uma formação que foi feita dentro daquelas memórias ou daquela estrutura, né? E depois o próprio sentido de coerência, né? Então, a estrutura que vai ser traçada no sentido de unidade, né? De se entender parte daquilo ali, né? De se entender parte daquele grupo, de se entender uma continuidade coerente dentro daquela estrutura. Vejam que esses três elementos, eles vão nos ter sentido, né? Quando a gente começa a entender que essa hoje é o dia do sol, desculpa, que essa reconstrução que a gente vai ter dentro do próprio indivíduo, ela vai fazer parte também daquilo que faz sentido para ele, né? Os laços lógicos, os laços simbólicos, os laços de memória que ele vai ter e que vão ter sentido para ele, que vão fazer com que ele sinta efetivamente que pertence àquele grupo, né? Que sua identidade social faz parte dessa ideia. E isso, depois a gente vai ver que acaba sendo um embrião para a ideia do próprio pertencimento, né? Quando a gente começa a se entender dentro de um determinado grupo social, quando a gente começa a se entender parte disso, né? Tem gente que diz, bate no peito, eu sou brasileiro com orgulho, eu sou brasileiro porque eu entendo que estou aqui, né? Mas, assim, como eu me entendo assim, né? Como eu entendo essa identidade social, como eu me reconheço dentro dessa ideia, né? Professor? Diga. Desculpa lhe interromper mais uma vez, mas eu vejo assim que a nossa identidade social ela pode ser formada, inclusive, pela negação do derrotismo, né? Que é o nosso caso aqui no Rio Grande do Sul. A gente foi derrotado na guerra, mas todo dia 20 de setembro a gente comemora uma derrota, né? Ela tem um sentido de negação também no ambiente social, a formação social. Às vezes a gente acaba fazendo uma negação dos aspectos que aconteceu no passado, e daí entra também essa questão do De Gaulle lá na França. Hoje já se faz uma releitura, porque o governo dele foi muito polêmico, teve muitos assassinatos. Hoje já se está tendo essa releitura, né? Mas principalmente na nossa regionalização aqui no nosso tradicionalismo, ele vem a ser quase que um nacionalismo, mas lá o nacionalismo farroupilha, mas a gente incorporou no nosso aspecto social, a gente fez a mudança do que era uma derrota para virar uma comemoração, né? Mas pode ser feita, não há problema nenhum. Eu entendo a tua crítica, mas tu percebe que a ideia de memória, ela é construída e reforçada da forma como aquele ciclo coletivo vai pensar. Entende? Não, com certeza. Isso. Com certeza. Exatamente. E isso não é imutável, né? Então, assim, essa fala, por exemplo, do De Gaulle é uma verdade, é uma crítica que eles vão fazer. Só que, se a gente for pensar, é justamente isso. Ela não é mutável, ela não é imutável, aliás, né? Ela não é fixa, ela não fica, digamos assim, não, mas ela é assim e pronto, né? Só que como é que isso acontece, né? Como é que a gente remonta isso? Justamente através da crítica, né? Justamente através da ideia de disrupção. Ou seja, eu começo a pensar e começo a entender, mas será que... E começo até mesmo a questionar isso, né? Então, ela vai se formar, ela vai se entender e depois, né, ela vai ser questionada. É o que eu estava dizendo há pouco quando falava da questão da própria escola, né? O como a gente ensina algumas coisas, ou como se ensinavam algumas coisas dentro da escola, né? Como se pensavam algumas coisas dentro da escola e como hoje já se pensam de uma outra forma, né? Então, tudo isso vai fazer parte daquilo que vai se criar como memória. O que eu vou criar para aquelas crianças, para aqueles adolescentes? Como é que eu vou ensinar isso? E, consequentemente, isso vai fazer parte da memória social que eles vão ter, né? Então, o ponto que a gente vai ter aqui
é justamente a gente começar a pensar, bom, mas para aí, né? Como é que a gente vai construir essa identidade social a partir também daqueles símbolos, daquilo que aparece dentro da nossa estrutura. Que mais? Gente, essa memória coletiva, ela não é algo consensual, ela não é algo homogêneo, né? Então, isso talvez seja importante também a gente ressaltar, né? Ela não é algo assim, não, mas a memória coletiva é uma só, a memória coletiva não pode ter críticas ou não pode ter pensamentos diversos, não, é pelo contrário, né? Essa memória social, ela pressupõe que haja, sim, né, uma coerência, ela pressupõe que haja, sim, uma, aspas, adesão, mas ela não é algo fixo, ela não é algo imutável, e mais, ela não é algo homogêneo. Né? A gente sempre vai ter disputas, a gente sempre vai ter discussões, né, como a gente teve em todos os exemplos que a gente trouxe hoje, por exemplo. Né? Então, agora há pouco a gente falava do 20 de setembro, da forma como a gente pensa isso, falamos da consciência negra, falamos das formas como isso vai ser reforçado, né? Mas o que importa para nós aqui, nesse primeiro momento, a gente entender que essa memória coletiva, ela vai fazer parte da identidade social, em que pese ela esteja sempre em discussão, aspas, né? Ela esteja sempre em construção, né? Em permanente dialética. Né? Isso é bastante importante para que a gente entenda como é que a gente vai perceber essa ideia da estruturação da memória coletiva. Gente, vou deixar para vocês então, e aqui aos poucos a gente vai finalizando, até veio como pergunta de uma das colegas, e vou pedir que vocês postem lá no chat, no fórum, tem um fórum lá, no nosso Moodle, falando justamente sobre isso. Não precisa ser uma página, pode ser menos, pode ser o comentário também que vocês quiserem, mas eu queria que vocês começassem a pensar nisso, né, sobre esse ponto de vista, sobre aquilo que a gente trouxe, né, como é que você descreve a sua trajetória de vida, né, como é que você descreve a história da sua vida, sobre o ponto de vista da memória social, da influência dos marcos sociais na vida de vocês, da influência sobre, aspas, o calendário social que nós vamos ter e aquilo que apareceu como uma estrutura importante. Por que a gente vai fazer esse exercício? Né? Por que isso é importante para a gente pensar? Para a gente aplicar na prática, efetivamente, e tentar entender quais são os marcos sociais, né? Quais são os ciclos coletivos que fizeram parte da nossa vida, né? E que influenciaram de maneira contextual. Né? Vários apareceram aqui, né? Alguns mais gaúchos, outros menos gaúchos, alguns influenciados pelas condições econômicas ou pelo pensamento político dos pais, enfim. Então, assim, o que aparece para vocês? O que se destaca para vocês dentro da trajetória de vida que vocês trouxeram? Tá bem? Então, fica aí a nossa tarefinha. O fórum já está postado lá no Moodle, tá? Fico curiosa aí para saber um pouquinho sobre as trajetórias de vocês, para que a gente possa compartilhar e fazer um exercício aí para que a gente consiga ter melhor compreensão desse nosso movimento. Se quiserem, gente, bastante importante, tem um textinho, se quiserem até hoje, agora ao final da aula, fazer a leitura desse texto do Jorge Luiz Borges, o Funes, o Memorioso, então fica aí, para também ajudá-los a pensar sobre essa ideia da memória compartilhada, aspas, né, da memória social que nós vamos ter aí. Tudo bem? Entendido? Tudo, prof, tudo. Trabalhinho? Certo. Então tá certo. bem. Uma boa noite, prof.
Tá bem, bom descanso. Obrigada Boa por aqueles noite, que puderam colegas. ficar. Obrigada. Boa noite. Colegas gaúchos. Boa noite. Um abraço. Um abração, fiquem com Deus. Nos vemos.